Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós iremos falar sobre ângulos, ok? Então vamos só lembrar o conceito de ângulo. Então é o seguinte, eu tenho aqui uma origem, dessa origem eu tenho um vértice e eu tenho uma semirreta que sai em uma direção. Eu tenho outra semirreta que sai em outra direção, tá? Então eu posso chamar essa origem aqui de O, passou por um ponto A qualquer, passou por um ponto B qualquer. E o que é o ângulo, pessoal? O ângulo é essa região formada, ok? Pela abertura dessas duas semirretas. Muito bem. Como que eu posso escrever esse ângulo? Como que eu posso representá-lo? Nós podemos escrever que esse daí é o ângulo AOB e um chapeuzinho no O, porque é aqui que é o vértice, aqui é a origem, né? Então o chapeuzinho fica sempre na origem, da onde essas duas semirretas estão saindo. Muito bem. Classificação dos ângulos. Então, quando o ângulo é agudo, quando o ângulo é reto e quando o ângulo ele é obtuso. O ângulo ele é agudo quando ele for menor do que 90. E é fácil da gente identificar um ângulo quando ele é menor do que 90 graus. O ângulo de 90 graus é um ângulo reto, né? Então, geralmente ele vem até com esse quadradinho com a bolinha, representando que ele tem 90 graus. Então, qualquer ângulo menor do que 90 graus é chamado de ângulo agudo. Então, essa abertura, por exemplo, ó, é um ângulo agudo, porque é menor do que 90. E essa também. Qualquer uma dessas, ó, só de olhar, eu sei que esse ângulo é um ângulo agudo, porque é menor do que 90 graus. E o ângulo reto é o próprio ângulo de 90 graus. E quando o ângulo ele é obtuso, pessoal? Um ângulo ele é obtuso quando ele é maior do que 90 graus. Então, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Ok? Quando esse ângulo ele vai ser obtuso? Quando essa abertura for maior do que 90, por exemplo. Ó, é uma abertura maior do que 90. Então, eu tenho um ângulo obtuso. Olha, pode ser essa abertura aqui. Maior do que 90 também. E aqui eu tenho um ângulo raso, que é um ângulo de 180. O ângulo obtuso ele é maior do que 90, mas é menor do que 180, tá? Então, 180 é metade da pizza. Um ângulo para ser obtuso tem que ser maior do que 90 e menor do que 180 graus. Então, visto isso, nós conseguiremos responder a essas questões, ok? Classifique esses ângulos. O ângulo de 150 graus, ele é um ângulo agudo, reto ou obtuso? Ele é um ângulo obtuso. Por que ele é obtuso? Porque ele tem mais de 90 graus e menos de 180 graus, ok? E o ângulo de 30 graus? O ângulo de 30 graus é um ângulo agudo. E o ângulo de 90? O ângulo de 90 é a quina da porta, a quina do quarto, né? É sempre o canto. Ele forma o ângulo de 90 graus. Então, nós temos aqui o ângulo reto. Cadeira, você pode observar nos pés da cadeira, nos pés da mesa, né? Das mesas mais comuns, das cadeiras mais comuns, formam também um ângulo de 90 graus, tá? Muito utilizado também na construção civil. E o ângulo de 20 graus? O ângulo de 20 graus é um ângulo agudo, porque tem menos de 90 graus. E o ângulo de 110 graus é um ângulo obtuso, porque tem mais de 90 graus e menos de 180 graus. Muito bem. Agora, pessoal, nós temos aqui o exemplo do relógio, né? Como que nós vamos encontrar o menor ângulo formado pelos ponteiros do relógio quando ele marcar 5 horas? Então, observe, pessoal, que uma volta completa é 360 graus, concorda? Uma volta completa tem 360. Mas eu só quero o menor ângulo. Esse ângulo aqui, essa abertura que foi formada aqui. Ok? Quanto que ela mede? Claro que eu tenho dois ângulos, um menor e um maior, mas eu quero saber o menor. Eu tenho uma volta toda e ela foi dividida em quantas partes? Olha, no relógio eu tenho 12 números, não é verdade? Então, se esse ângulo, que é o de uma volta toda, ele tem 360 graus, e se eu dividi-lo em 12 partes, quanto nós vamos ter, pessoal? Então, eu vou pegar aqui 36, 3 vezes 12 dá 36, para 36, não sobra nada, 0 vezes 12, 0, ok? O que isso quer dizer, pessoal?
Quer dizer que esse relógio pode ser dividido em 12 partes e cada parte vai ter 30 graus. Então, vamos lá. Essa abertura entre o 12 e o 1, ela tem 30 graus, pessoal, ó, ok? Todas as aberturas entre um número e o outro vão ter 30 graus. Então, eu posso escrever assim, ó, 30 graus, 30 graus, 30 graus e assim sucessivamente. Então, quando o relógio marca 5 horas, ó, quantos graus foram formados aqui? Aqui eu tenho 30 mais 30 mais 30 mais 30 mais 30. Eu tenho 5 vezes 30. E 5 vezes 30 é igual a 150 graus, ok? Então, o menor ângulo ali é o ângulo de 150 graus. Se eu perguntasse para vocês, pessoal, e o maior ângulo que está formado aqui, ó, do lado de fora? Ora, você pode pensar o seguinte, se uma volta toda tem 360 graus, e aqui eu já tenho 150, quanto que falta para 360? Então, a gente efetua essa subtração para descobrir quanto falta, né? Então, 0 menos 0 é 0, 6 menos 5 é 1, 3 menos 1 é 2. Então, aqui ó, é um ângulo de 210 graus, enquanto desse lado nós temos 150 graus. A soma dos dois é 360. Então, vamos para o segundo exemplo. Então, vocês já sabem, vocês já entenderam que entre uma hora e outra nós temos 30 graus. Então, qual é o ângulo, o menor ângulo formado pelos ponteiros do relógio quando ele marca 10 horas? Eu sei que de 10 a 11 horas eu tenho 30 graus. De 11 a 12 eu tenho 30 graus também. Então, qual é o ângulo formado aqui? 2 vezes 30, né? É o ângulo de 60 graus. Muito bem. Só agora é muito fácil. Qual que é o maior ângulo formado, então? Se o menor ângulo tem 60, o maior ângulo, que é esse daqui de fora, só pode ter 300 graus, porque a soma dos dois tem que dar 360. Então, é só lembrar aqui de um número a outro, a abertura formada é um ângulo de 30 graus. Agora, pessoal, no terceiro exemplo, prestem bem atenção. Agora nós temos o relógio, os ponteiros do relógio marcando 1 hora e 30 minutos. Ele não está marcando 1 hora exata. Então, observe que esse ponteiro aqui, ele não está exatamente no 1 e não está exatamente no 2. Ele está na metade dos dois, ok? Então, eu vou esticar esse ponteiro para que vocês visualizem. Então, está aqui, olha, está aqui na metade dos dois números. Então, aqui do 6 até o 5, a gente sabe que tem 30 graus. Do 5 até o 4 também tem 30 graus. E do 4 até o 3 também tem 30 graus. E do 3 até o 2 também tem 30 graus. Mas e esse pedacinho aqui? Que ângulo que ele está formando? Pessoal, olha só. Ele não é um ângulo de 30 graus, porque ele não está encostado lá no 1, não é? É a metade. Como é 1,5, esse ponteiro aqui, ele andou a metade do percurso do que ele ia andar, ok? Então, se do 1 até o 2 tem 30 graus, como ele andou a metade, porque é meia hora, então aqui vai ter 15 graus. Muito bem. Então, agora ficou fácil. Metade de 30 é 15. Aqui nós sabemos que tem 30, aqui tem 30 também. 30 graus, 30 graus. Ok? Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter 4 vezes 30. 4 vezes 30 é igual a 120, mais 15 graus, ok? E 120 mais 15 é igual a 135 graus. E pronto, finalizamos esse exercício com os relógios. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula. Um abraço e tchau, tchau.